Fala galera, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Estudos do Apocalipse. Hoje iremos falar sobre mais uma igreja. Estamos entrando na reta final, terminando essa parte das 7 igrejas para continuarmos com o nosso estudo do Apocalipse. Hoje iremos falar sobre a igreja de Filadélfia. Vamos lá? Então, novamente, seguindo aquele mesmo aspecto, seguindo aquele mesmo cronograma, dividindo a apresentação da igreja em 7 aspectos, em 7 tópicos. Então, primeiro tópico e primeiro aspecto, Jesus, se apresenta à igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Logo depois ele vai retratar um título ou um aspecto. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Depois Jesus vai trazer um elogio para a igreja. Conheça suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Como a gente já viu, a igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia, elas não têm condenação ou crítica. Então esse espaço aí do tópico 4, ele está em branco, porque são as duas igrejas, como já vimos, que são igrejas que não têm condenação ou crítica. E aí Jesus ele vai logo para correção ou instrução para a igreja, dizendo: venho em breve, retei o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E depois ele vai trazer a demonstração, que é idêntica para todas as igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aí às igrejas, né? E por fim, trazendo ali a promessa ali para a igreja de Filadélfia. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então, a gente termina essa parte aí da igreja de Filadélfia, e agora dos 7 tópicos, né? A gente terminou esses 7 tópicos aí que eu sempre divido as igrejas, a igreja de Filadélfia, e agora falar um pouco mais sobre essa igreja, como a gente já tem feito com as outras igrejas. Para começar, a cidade de Filadélfia era uma das cidades mais jovens das 7 que a gente vai estudar. A cidade estava situada num lugar estratégico, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. Então a importância de Filadélfia não era comercial, não era financeira, ela não era uma cidade muito rica, mas era uma cidade estratégica. Como era uma rota imperial ali do correio de Roma para o Oriente, muitas vezes cidadãos romanos, muitas vezes pessoas vinham de Roma e passavam pela cidade. Então passava pela cidade, ficava ali na moradia na cidade, então comia algo ali, tinha ali uma despesa ali na cidade, apesar dela não ser tão economicamente forte como, por exemplo, a cidade de Éfeso, que tinha um porto, era uma cidade importante assim pela sua estratégia, porque era uma cidade que fazia parte de uma rota ali do Correio Imperial de Roma. Então tinha essa importância estratégica. Por muitos eram chamadas de Pequena Atenas, pois naquela cidade havia muitos templos pagãos dedicados a vários deuses. Então era chamada de uma Pequena Atenas. Atenas naquela época, a cidade da Grécia, uma das capitais ali daquela época da Grécia, era o mundo pagão. Era onde o paganismo era o mais forte. Em todas as cidades ali, o paganismo era o mais forte ali naquela cidade. Em Atenas, né? E existiam também muitos terremotos e grandes tremores de terra na cidade de Filadélfia. Muitos viviam em tendas fora das cidades. Paredes rachadas e desabamentos eram coisas comuns na cidade. Era uma região perigosamente vulcânica, e o terremoto do ano de 17 depois de Cristo, quando que destruiu Sardes, que a gente já viu na semana passada, também atingiu a Filadélfia. Então aquele mesmo terremoto que teve problema na cidade de Sardes, que era uma igreja que achava que estava viva, mas na verdade estava morta, e Jesus comparando essa questão da igreja de Sardes
com esse terremoto que destruiu a cidade. Então, esse mesmo terremoto que destruiu a cidade, ele também atinge Filadélfia e ele também quase destrói a cidade de Filadélfia. Então, havia muitos tremores ali naquela cidade, havia muitos desabamentos, havia paredes rachadas ali. Então, muitos dos cristãos, muitas das pessoas da cidade, ao invés de viverem na cidade, eles viviam em tendas fora da cidade justamente com medo desses tremores, com medo desses desabamentos, com medo de sua casa ser destruída e ser destruída em cima ali da sua cabeça e acabar morrendo a pessoa e toda a sua família. Então, muitas vezes eles viviam fora da cidade justamente por causa disso. Então, para essa igreja que possuía um lugar, possuía uma cidade ali estratégica, porque era uma rota comercial ali do Correio Imperial, possuía também ali esses pequenos tremores. Para essa igreja, Jesus ele vai dizer, vai retratar um título. Ele vai dizer: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Por que Jesus ele se apresenta como santo e verdadeiro? Jesus ele se apresenta como santo e verdadeiro, santo no sentido de separado, porque Jesus está lembrando que ele possui uma santidade absoluta em contraste com os que vivem em pecado. Então, para aquelas pessoas da cidade que vivem em pecado, Jesus está dizendo: eu sou santo, eu sou separado. Eu não vivo no pecado como essas pessoas vivem. Jesus também está dizendo ali que para aquela igreja, né, de Filadélfia, a gente já viu que ela não tinha nenhum pecado, nada daquilo que Jesus tivesse ali que criticar a igreja, nada que Jesus tivesse ali que condenar a igreja. Então, como toda igreja que não tem nenhum erro, a igreja vai ser o quê? Perseguida. O próprio Jesus disse, Jesus disse e Paulo também disse, se você quiser viver uma vida piedosamente, você será perseguido. Então a igreja era perseguida por falsos profetas, por falsos mestres. Então, para essa igreja que era perseguida por falsos mestres, Jesus se apresenta como santo e verdadeiro, aquele que é separado, aquele que há verdade nele, aquele que é a própria verdade. Quando Jesus ele vai dizer que tem uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque a cidade de Filadélfia ela foi fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura do idioma grego na Ásia. Como ela era uma cidade estratégica onde passava o correio imperial, a função de Filadélfia ali era divulgar o helenismo, ou seja, a cultura grega, o idioma grego para toda a Ásia. Então era uma porta aberta ali para aqueles que queriam aprender mais da cultura grega e principalmente do idioma grego. Então, para essa cidade que tinha essa porta aberta ali para o helenismo, para a cultura grega, Deus está falando: eu ponho uma porta aberta que ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. E ele vai dizer também, quando ele elogia a igreja, ele fala assim: conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus está falando assim: a minha porta não é a porta do helenismo, não é a porta da cultura grega, não é a porta do idioma grego. A minha porta é a porta da salvação. E eu estou colocando ela diante de vocês e ninguém pode fechar. Essa porta que eu estou abrindo, ninguém pode fechar ela. E aí Jesus disse: sei que vocês têm pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então a igreja era fiel ali ao nome de Jesus. Aí Jesus diz: veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Quando Jesus ele diz ali sinagoga de Satanás, ele não está falando que existia literalmente uma sinagoga onde Satanás era exaltado. Não, não é isso. Mas ele está dizendo ali que sinagoga era um local de ensino, era um local de buscar a Deus. Então existia ali um local de ensino a doutrinas a Satanás, um local de ensino que não era ensino cristão, que não era ensino voltado para a Bíblia, não era voltado para a Bíblia, que não era voltado pela palavra de Deus. Então Jesus está dizendo: aqueles que são da sinagoga de Satanás, aqueles que trazem ensinos duvidosos, ensinos contrários à minha palavra, e que se dizem judeus, mas não são, eles são mentirosos. Eu farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu amei.
Agora, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova dos que habitam a terra. Então, ao mesmo tempo que Jesus ele está dizendo ali que a igreja está sendo fiel, ele está dizendo, pela sua fidelidade eu vou te guardar, eu serei fiel a você. Como vocês foram fiel a mim, eu serei fiel a vocês e eu guardarei vocês da hora que vai vir como prova sobre todo o mundo. E aí Jesus ele vem dizer a instrução para a igreja: eu venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Coroa aqui, como já vimos em algumas semanas atrás, não a coroa de louros que era usada antigamente, mas a coroa da vida, aquela que é incorruptível, aquela que ninguém pode tomar de você. Jesus ele vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então, quando Jesus ele está falando assim, que eu farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, ele está dizendo isso porque a cidade ela passava por vários terremotos. Então era uma cidade que não era estável, era uma cidade instável. E o que significa uma coluna? A coluna tem um significado de inabalável, de sustento, ela tem o significado de estável. Então, para aquelas pessoas que vencer, para aquelas pessoas que permanecerem fiéis à palavra de Deus ali, Jesus está dizendo ali: eu farei vocês como coluna no santuário, eu farei vocês uma coluna no santuário do meu Deus, ou seja, eu farei de vocês inabaláveis, eu farei de vocês ali um sustento ali que vocês não serão instáveis, vocês serão estáveis. Né? E depois Jesus vai dizer assim: escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Por que Jesus fala isso? Porque a cidade de Filadélfia, no ano de 90 depois de Cristo, um pouquinho antes, quando João escreve essa carta, João escreve esse livro, essas cartas para as igrejas, ela tem o seu nome mudado ali para Neocesareia, ou seja, a nova cidade de César. Quando Jesus fala assim que ele vai escrever, né, o novo nome da cidade do meu Deus, ele está dizendo ali: a cidade de que vocês moram não será mais a cidade de César, mas será a minha cidade, será a cidade do Deus vivo, aquele que não há mudança, aquele que não há variação, aquele que é todo poderoso, aquele que é santo. Então, quando Jesus está dizendo que também a igreja terá o nome dela, né, gravado, o que quer dizer? Terá o nome de Deus gravado e não o nome de César. A cidade não será mais a cidade de César, mas a cidade do Deus vivo, do Deus que é todo poderoso, do Deus que é invencível, do Deus que pode todas as coisas. Amém? Agora eu quero mostrar para vocês aí um pouco da cidade de Filadélfia hoje, né? Então, como eu disse, uma das poucas cidades que não foram destruídas, que é Esmina, e a Filadélfia. E hoje essa cidade da Filadélfia ali pertence ali à Turquia. O nome dela se chama Aleşi. Né? Vocês conseguem pesquisar no Google. É uma cidade próspera, não é hoje, e pertence ali à região da Turquia. Então, para a gente ter ideia, mais uma vez, da importância. As cidades, né, que tinham igrejas más, hoje são desertas. Hoje são cidades que não existem mais. As cidades que tinham igreja próspera, que tinham igreja abençoadas, são cidades que hoje, até hoje, permanece próspera. Até hoje permanece a cidade viva, a cidade harmoniosa, a cidade cheia. Né? Então a importância ali de ter uma igreja ali na cidade firme, uma igreja viva, uma igreja que busca o Senhor de verdade, uma igreja que ora, uma igreja incessante ali buscando o Senhor. Então, espero que vocês tenham entendido mais um desses vídeos, né? E voltamos na próxima semana com a última série de mensagens sobre as 7 igrejas ali do Apocalipse. Eu espero você na próxima semana, que Deus abençoe e te aguardo aí na próxima semana para a gente terminar, para a gente concluir essa parte das 7 igrejas. Que Deus abençoe mais uma vez a sua vida.